No caso do hidroviário não, galera. O hidroviário ele tende a apresentar custos gerais mais baixos, né? Que custos são esses? Tanto de implementação, quanto de manutenção, operação e a capacidade de carga. Galera, é o meio de transporte que me dá a melhor resposta, o melhor custo-benefício, tá? E de fato aqui no Brasil ele é subutilizado. A gente vai ter uma maior utilização desse meio de transporte na região norte do país. Lá é comum, né? Assim como você pega seu carro aqui para ir a distâncias mínimas, lá é comum o transporte tanto para passageiros quanto para carga por via fluvial, galera. Lá é muito comum, há uma utilização maior desse meio de transporte. O cara precisa, por exemplo, utilizar um barco para ir para a escola, né? E navegar ali pelo rio durante alguns quilômetros para poder estudar, né? Para você ter uma ideia. Então você tem uma utilização maior desse meio de transporte lá. Aqui a gente subutiliza, né? Novamente, a gente fala daqui do Rio de Janeiro. E a gente vê claramente que aqui no Rio de Janeiro há uma subutilização desse meio de transporte dentro, por exemplo, da Baía de Guanabara, né? Você imagina, né, para você que mora aqui no Rio de Janeiro, isso vai ficar mais claro? Você imagina se você tivesse, e existe um projeto para isso, se você tivesse possibilidade de sair, por exemplo, da Baixada Fluminense em direção ao centro do Rio, em direção à cidade do Rio de Janeiro, de barca, por exemplo. E existe um projeto, né? E existe um projeto estatal, e a gente está falando aqui de um momento que o governo do estado ele abre a possibilidade para novas licitações aqui no Rio de Janeiro para ampliação desse meio de transporte aquaviário, né, o transporte das barcas, e existe essa possibilidade agora desse transporte sair do papel, né? E olha que legal seria se essas 4 milhões de pessoas que saem da Baixada Fluminense todo dia e que vêm para a cidade do Rio de Janeiro pudessem vir pelo modal aquaviário, né? Como isso diminuiria os congestionamentos, os engarrafamentos diários, e como isso iria trazer mais qualidade de vida para essas pessoas, né? Porque você imagina, galera, quanto tempo que você fica dentro de um modal, dentro de um ônibus, na sua ida e vinda ao trabalho, à escola. Tudo bem? Então há uma subutilização desse meio de transporte que, no geral, apresenta custos mais baixos. Cabe uma reflexão. Quando da navegação fluvial, da navegação de rios, há uma necessidade, por desníveis do relevo, de construção de eclusas, aí a gente pode considerar que isso vai gerar um aumento desse investimento, um aumento do custo de implementação desse transporte. A eclusa, galera, puxando aqui uma setinha, ó, vai ser o que a gente chama aí de elevadores hidráulicos. Que vão possibilitar, por exemplo, que uma embarcação ela saia de um nível mais baixo em direção a um nível mais alto, saia de um nível mais alto em direção a um nível mais baixo, por abertura e fechamento de comportas. Então, na verdade, essa eclusa a gente tem aqui no Brasil, né? A gente tem, por exemplo, no Rio São Francisco, a gente tem eclusa na ligação do Atlântico para o Pacífico, dentro do Canal do Panamá. Essas eclusas que têm horário para abrir, horário para fechar, elas vão possibilitar que essas embarcações elas consigam andar pelos desníveis do relevo. E, obviamente, não é uma obra tão tranquila, isso vai necessitar um investimento maior. Então, na navegação fluvial, quando da necessidade de construção de eclusas, a gente pode perceber que vai haver, obviamente, uma necessidade maior de investimento. E, galera, no caso da navegação marítima, é de se ponderar a importância da containerização no processo de expansão desse tipo de navegação. E aí, galera, isso já foi questão de prova específica do vestibular, aí agora não me vem a memória, se não me engano é o UERJ ou UFRJ, antigo vestibular do UFRJ, que trouxe justamente a discussão sobre essa containerização, como ela possibilitou a expansão da utilização da navegação marítima como forma de escoamento, exportação, importação de bens. E mais do que isso, galera, como a lógica de introdução de containers possibilitou a modernização de zonas portuárias em diferentes países ou diferentes regiões, diferentes continentes, né? Vamos pegar como exemplo aqui a zona portuária do Rio. Como houve o sucateamento da zona portuária do Rio, que ainda trabalhava com a lógica de armazéns, a presença de armazéns de estocagem, e como, dentro de uma lógica de containerização, essa infraestrutura retrógrada, passada, ela já não mais se insere, né? Como
essas novas zonas portuárias, elas tiveram que se modernizar, construindo pátios onde a possibilidade de estocagem desses contêineres fosse bacana, fosse significativa, qualificação da mão de obra para justamente manuseio, né, para possibilitar o manuseio desses contêineres dentro desses pátios. E como essas áreas do passado que priorizavam a utilização de armazéns, elas foram sendo sucateadas ao longo do tempo e obviamente, sucateando também essa zona portuária, né? Então, o container ele vem para facilitar esse transporte de carga, permitindo uma capacidade de deslocamento dessa carga em muito maior quantidade. Tudo bem, galera? E aí a gente vai fechar com aeroviário, vai falar um pouquinho de transportes urbanos e vamos fechar essa aula aqui de transportes, tá ok, galera? Vamos lá, vamos mandar ver.
containers fosse bacana, fosse significativa, qualificação da mão de obra para justamente manuseio, né, para possibilitar o manuseio desses containers dentro desses pátios, e como essas áreas do passado que priorizavam a utilização de armazéns, elas foram sendo sucateadas ao longo do tempo e obviamente, sucateando também essa zona portuária, né? Então, o container ele vem para facilitar esse transporte de carga, permitindo uma capacidade de deslocamento dessa carga em muito maior quantidade. Tudo bem, galera? E aí a gente vai fechar com aeroviário, vai falar um pouquinho de transportes urbanos e vamos fechar essa aula aqui de transportes, tá ok, galera? Vamos lá, vamos mandar ver.